Olá, sou Fernando Fernandes, fisioterapeuta há 15 anos, tenho formação em fisioterapia esportiva, sou membro da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, sou também osteopata com formação completa, membro da Associação dos Osteopatas do Brasil. Eu sou diretor clínico aqui da Clínica Incorp, eu lidero a equipe de fisioterapia esportiva aqui da clínica, todo esse aparato de tratamento de lesões ortopédicas e esportivas aqui da clínica estão sob minha responsabilidade. Se você teve um diagnóstico de hérnia de disco, está nervoso, está estressado com isso, sente que seu mundo caiu, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar muita informação sobre esse assunto e vou te mostrar que isso não é um problema tão grande quanto você está pensando. Então, na verdade, o que acontece? Se nós pegarmos aleatoriamente pessoas na rua, então se a gente ir ali para a rua e vamos pegar 10, 15, 20, 30 pessoas e vamos fazer uma ressonância magnética nessas 30 pessoas e vamos ver como é que está a lombar dessas pessoas, nós vamos encontrar altos índices de hérnia de disco em pacientes assintomáticos. Então, nossa, como isso acontece? A hérnia de disco, a herniação do disco, o desgaste do disco é um fato natural. Então, se eu tenho 37 anos, minha coluna tem 37 anos de uso, eu não posso esperar que essa coluna seja uma coluna de uma pessoa de 10 anos. Então, eu tenho um nível de desgaste nessa coluna. Então, não necessariamente se você tem um achado radiológico de hérnia de disco, isso significa que você é sintomático. Então, precisamos ter muito cuidado na interpretação desse diagnóstico. Que são os sintomas de uma hérnia de disco? Muitas vezes, quando você tem uma dor lombar, não necessariamente ela é gerada pela hérnia de disco. Então, a hérnia de disco ela tem sintomas específicos. Então, se você me compreende, você pode ter uma dor lombar, um achado radiológico indicando uma hérnia de disco, mas o seu sintoma não é da hérnia de disco. Por quê? A gente precisa avaliar muito bem esse sintoma. Tá? Qual que é o sintoma de uma hérnia de disco? O sintoma de uma hérnia de disco é uma dor irradiada, é uma dor que desce para a perna, a chamada ciática. Tá? Então, quando você tem uma hérnia de disco e essa hérnia de disco está te provocando sintomas, é uma dor ciática. E quando isso acontece? Apenas 5% dos pacientes que têm hérnia de disco são sintomáticos. Então, anota esse número, 5%. Então, a grande parte das pessoas que têm um achado radiológico de hérnia de disco, só 5% delas têm realmente sintomas. Então, é um pânico geral. Por que eu estou dizendo isso? Toda vez que o paciente ouve esse nome, hérnia de disco, vem a imagem para ele de coisas muito ruins, de cirurgia e etc. Então, o caminho não é esse. Então, muitas vezes, e o que eu falei sobre o estresse? O estresse não pode piorar a dor? Então, toda vez que o paciente ouve esse diagnóstico, hérnia de disco, ele já entra num estado de estresse, numa liberação de adrenalina constante e a tendência desse paciente é sentir mais dor. Então, sempre fique calmo. A gente precisa avaliar os sintomas e não a radiologia, não a ressonância magnética. O erro que tem acontecido hoje muito grande em todos os profissionais da saúde é avaliar o exame. Então, procure um fisioterapeuta de confiança. Então, tenha confiança que essa pessoa vai te atender da melhor maneira, vai te avaliar, não vai realmente te tratar, não vai ficar te colocando crenças limitantes, limitações para você. Muitas pessoas colocam limitações, colocam dificuldades para você se manter dependente do tratamento delas. Então, tome cuidado. Outra questão importante quando a gente fala de hérnia de disco é o tratamento medicamentoso. Existem estudos mostrando que o tratamento medicamentoso não é eficiente para dores lombares, para hérnia de disco. O tratamento de escolha é tratamento com fisioterapia. Então, os remédios são muito fortes, os remédios vão sobrecarregar seus rins, vão sobrecarregar seu fígado, vão prejudicar seu estômago. Então, não
tente somente o caminho do remédio. O caminho do remédio, ele pode ser necessário muitas vezes para um momento inicial, para um momento de dor muito extrema, mas a fisioterapia, o tratamento com fisioterapia está em todos os artigos científicos, em todos os encontros científicos, que ele é o tratamento de primeira escolha. Outra notícia importante para você que tem hérnia de disco: grande parte das hérnias de disco são reabsorvidas, tá? Elas se curam, tá? Então, esse fato é muito importante. Uma recente revisão sistemática, que são artigos científicos de mais alta confiabilidade, ela mostrou que cerca de 60% das hérnias de disco extrusas, que são as hérnias de disco mais graves, elas se reabsorvem até 3 meses. Então, precisamos tentar todo tipo de tratamento conservador antes de evoluir para uma cirurgia, para um procedimento cirúrgico. Então, se você teve uma indicação de cirurgia, se você teve uma indicação de tratamento invasivo, converse com o seu médico sobre a fisioterapia, converse com um fisioterapeuta de confiança, estudioso, capaz, que você vai ter essa resposta se o seu tratamento pode ser conservador. Para a grande maioria dos pacientes, o tratamento com fisioterapia é a melhor escolha, só que ele precisa ser daquela maneira que eu falei para vocês, um tratamento correto, individualizado, a palavra é essa, individualizado. Esse foi mais um vídeo no quadro Consulta da Incorp. Se você tem mais alguma dúvida sobre dor lombar, hérnia de disco, dor nas costas, deixe seu comentário aí e também encaminhe para seus amigos que possivelmente tenham as mesmas dúvidas. Até o próximo vídeo.